O passé composé, o bicho papão dos estudantes brasileiros. Essa dificuldade, o auxiliar, essa explicação, uma lista de palavras, uma lista de verbos a memorizar para se conjugar com être. E quando eu pergunto ao professor, ele me diz, é assim. Parece até que é uma explicação oficial, uma explicação muito difundida, porém incompleta. Uma explicação que isenta o professor a te dar uma resposta e que entregue ao aluno a responsabilidade de decorar uma lista. Mas alguém já se perguntou, essa lista funciona? Vamos ver agora. Bem-vindo no podcast de L'Alternative, uma escola de francês que pretende divulgar o conhecimento do idioma. Um podcast para escutar dirigindo, lavando a louça, relaxando e assimilando a lógica do francês. Toda a estrutura do francês explicado em português e aqui no podcast de L'Alternative. Posto que você sabe escolher o auxiliar certo no passé composé. Afinal, você deve ter aprendido uma lista de verbos para conjugar com être. E funciona mesmo? Se sente confiante com isso? Faz sentido aprender uma listinha de verbos? Aí uma lista que a gente pode esquecer, inclusive, e aí que deposita toda a responsabilidade do aluno de decorar uma lista. Será que faz sentido ter uma lista? Será que os nativos têm uma lista aí? E como que explica que uma criança nativa de 6 anos, 5, 6 anos, sabe usar o passé composé sem se enganar de auxiliar e sem listinha? Ah, mas também meu professor diz que quando tem um verbo de deslocamento se usa être. Será isso mesmo? Será que funciona? Vamos colocar à prova? Vamos testar? O que nós precisamos entender é a função do auxiliar na ação. Vamos começar com um exemplo simples. O verbo laver. Vamos pegar duas frases com o verbo laver e sua forma reflexiva, se laver. J'ai lavé le chien et je me suis lavé. J'ai lavé le chien, o sujeito, eu interage com o cachorro. Quem sai limpo, quem sai lavado da ação é o cachorro. Je me suis lavé é uma ação pronominal e a gente usou o auxiliar être porque a ação é feita sobre o próprio sujeito. Ou seja, quem vai sair limpo sou eu. Vamos desenvolver o pensamento. J'ai descendu le chien. Je suis descendu. Je suis descendu, quem desceu foi eu. J'ai descendu le chien. Quem desceu foi o cachorro. Eu fiz a ação que resultou na descida dele. Ele estava em cima da mesa, peguei o cachorro, botei ele para baixo. Ou seja, o cachorro desceu de nível. O que a gente percebe? Quando eu estou interagindo com o cachorro, eu uso o auxiliar avoir. J'ai lavé le chien. J'ai descendu le chien. Porém, quando é o sujeito que sofre a própria ação, se emprega o auxiliar être. Je me suis lavé. Je suis descendu. Ou seja, quando o sujeito interage com o objeto externo, vamos empregar o auxiliar avoir para marcar a interação com o objeto externo. E quando o sujeito interage sobre si mesmo, que seja uma ação reflexiva ou uma ação que não é reflexiva, mas que marca justamente que o sujeito que vai ser o objeto da própria ação se deve usar o auxiliar être. Assim, o verbo sortir pode ser usado com os dois auxiliares, ou être ou avoir. Usando o auxiliar avoir, a gente marca a interação com o objeto externo. Por exemplo, j'ai sorti le chien.
Quem vai possibilitar a saída do cachorro sou eu. Então, pode significar que eu abri a porta para deixar o cachorro ir para o quintal. Ou pode ser também que eu tenha saído com ele para passear na rua. J'ai sorti le chien, interagindo. Quem saiu foi o cachorro. Je suis sorti. Quem saiu foi eu. Então, j'ai sorti le chien de la maison ou je suis sorti de la maison. E a gente vê o quanto o auxiliar determina a interação dentro. Então, para empregar corretamente o auxiliar no passé composé, precisamos entender a interação. Encontrar o objeto da interação pode não ser tão fácil. O objeto da interação pode, na verdade, nem estar explicitamente citado. Por exemplo, se eu falar J'ai mangé un biscuit, fica fácil. Obviamente, o sujeito não é um biscoito e teve uma interação entre o sujeito e o biscoito. Então, se emprega o auxiliar avoir. Mas se eu falar simplesmente eu comi e não eu comi um biscoito, não tem um complemento, não tem um objeto tangível na frase. Porém, a ação de comer implica em ter um alimento para comer e comer alguma coisa. Não precisa estar explícito, ele pode estar um pouco escondido. Além disso, o objeto da interação pode ser um objeto virtual, não necessariamente um objeto físico. J'ai mangé un biscuit. O biscoito é um objeto físico. A interação é óbvia. Mas se eu pegar o verbo marcher, j'ai marché 3 kilomètres, vocês vão dizer, mas não seria o auxiliar être? Porque sou eu que anda. Mas a questão é saber o que foi andado. Foi eu ou foi a distância? Se eu andei 3 quilômetros, não são 3 quilômetros andados? Sim. Nesse caso, o objeto da ação é a própria distância percorrida andando. Porém, não fica totalmente óbvio à primeira vista que o complemento seja. Então, como fazer para acertar? Como fazer para adivinhar? Para encontrar esse objeto da interação? Simplesmente precisamos fazer uma engenharia reversa. Se eu vendi a casa foi vendida. Se eu comprei um livro, o livro foi vendido. Se eu comi um biscoito, o biscoito foi comido. Se eu fui ao aeroporto, quem se deslocou fui eu. Se eu cheguei no aeroporto, quem chegou fui eu. Então, nós precisamos determinar o que ou quem foi coisado pela ação. O que foi modificado nessa ação? Para encontrar assim o verdadeiro objeto do verbo, o objeto da interação. Vamos concluir essa primeira parte sobre a escolha do auxiliar com um pequeno teste. Vou selecionar alguns verbos e você vai me dizer qual é o auxiliar que temos que empregar. Vamos começar com o verbo danser. Danser. Se emprega com auxiliar être ou com auxiliar avoir? Quem dança, sou eu ou danço alguma coisa? E aí, o que você acha? Então, se eu falar je suis danser, significaria que eu sou a encarnação da dança. Eu sou o avatar de um deus hindu nessa terra encarnando a dança, a própria dança, ou seja, eu seria a melhor dançarina do universo, o que eu não sou. Pois é, porque eu posso dançar tango, samba, salsa, valsa. Eu não sou um conceito musical coreográfico, eu sou uma dançarina que executa os movimentos. O verbo penser vai se empregar com auxiliar être ou auxiliar avoir? Então, eu sou o meu próprio pensamento? Sou eu que penso, mas ao mesmo tempo eu penso em alguma coisa.
Obviamente eu não sou o que eu penso, porque se eu penso em uma cenoura, eu não vou me transformar em cenoura. Logo, eu não sou meu pensamento. Meu pensamento é como se fosse um objeto psíquico de interação. Eu sou mais que o meu pensamento, ou seja, j'ai pensé. Se eu pensei no sentido da vida, eu não sou o sentido da vida. O verbo rester, ficar. Então, o verbo rester com o être ou com o avoir? Eu sei que muitos alunos se enganam com o verbo rester. Eu escuto muito j'ai resté, porém quem ficou em casa é o próprio sujeito. Je suis resté à la maison. Courir, être ou avoir? E aí? É um verbo de deslocamento. E ainda não entrei em detalhes sobre os verbos de deslocamento, mas o que seria? Sou eu que corro, não é mesmo? Então, je suis couru? Claro que não, porque eu posso correr uma maratona, e eu não sou uma maratona. Além disso, eu corro uma distância, eu corro durante um tempo. É o tempo da corrida e a distância corrida, assim como a maratona é corrida. E eu não sou a maratona, não sou a distância, eu não sou a duração. J'ai couru un marathon, j'ai couru 5 km, j'ai couru une demi-heure. Nager, nadar. Um pouco complicado. Vai ser o être ou vai ser o avoir? Afinal de contas, quem nada sou eu. Mas a gente vê que correr também, quem corre, só eu, e não funcionou. Nadar também tem uma ideia de distância, tem uma ideia de duração, tem uma ideia de velocidade, também tem estilos de natação. Então, nós vamos encontrar as mesmas características de correr e de dançar. Eu posso ter um nado livre, um borboleta, vários tipos de nado, mas eu não sou um tipo de nado, não sou uma distância, não sou uma duração. Então é avoir, j'ai, nager, se réveiller, acordar, être ou avoir. Bom, lembrando que em francês se réveiller é pronominal, então não tem dúvida, é o auxiliar être, obviamente, né? Agora, se for acordar outra pessoa, não seria a forma pronominal, seria o verbo réveiller e seria, obviamente, uma interação com a pessoa e com o verbo avoir. J'ai réveillé Marie. Seguinte, écouter, être ou avoir? Eu não sou o som, eu não sou a música, eu não sou nada disso. Eu vou escutar uma música, eu vou escutar alguma coisa. J'ai écouté de la musique. Pronto. Donner. Donner, dar. Avoir ou être. Se eu dou o livro, o que foi dado é o livro. Resolvido. Obviamente, é o avoir. Partir. Então, lembrando que partir não é exatamente o partir do português, que tem dois significados diferentes de separar, cortar, de partir em dois, e o outro de ir embora. Em francês, partir significa ir embora. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela que partiu. Então, obviamente, só pode se empregar com o auxiliar être. Assim acaba nosso primeiro podcast sobre o auxiliar no passé composé e de forma mais generalizada nos tempos compostos, né? Usamos o passé composé como ponto de partida por ser o tempo mais usado dos tempos compostos, mas vale ressaltar que o que vimos com o passé composé vale com as demais formas compostas do francês. Então, entender o passé composé é um investimento que você faz na sua aprendizagem do idioma. O resto, a assimilação dos demais tempos, tende a ser muito mais rápida, muito mais acelerada e lógica.
Lembrando também que vocês podem encontrar esse conteúdo de forma gratuita no nosso site www.lauternative.com.br, com cursos, explicações em português, atividades, detalhes, nuances sobre o idioma para entender, dominar de vez o francês. Também o site tem jogos e atividades. Além disso, se procurar um professor de francês, você pode encontrar alguns dos nossos professores parceiros no site. À bientôt!